Direito das pessoas com doenças raras, palestrante Andréa Bessa, economista e advogada pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Então, eu sei que o tempo vai ficar curto, não quero cansar vocês, que vocês já estão há um bom tempo aqui, desde as 8 horas da manhã, né? Já estão cansados já de ficar ouvindo, mas eu vou deixar contato, porque eu sei que vai ter algumas dúvidas, inclusive é uma coisa que aconteceu muito recentemente, eu descobri que o meu noivo também está com a suspeita de ter exatamente, né, essa doença rara, e foi até eu falo assim, foi até um presente poder estar aqui hoje e conhecer melhor, né, porque é uma coisa diferente para mim. Porque ele foi diagnosticado com neuropatia e nós fomos passando pelaquela fase que todos vocês passaram, que é super difícil, né, do diagnóstico. E ele tem, né, um cargo de relevância, então era muito difícil conseguir aposentadoria. Começou a sentir fortes dores, né, como vocês, né, provavelmente também todos sentiram. E a gente não conseguia descobrir. Então era, faz exame para ver se é toxológica. Não achava, faz exame para ver se tem AIDS, se tem não sei o quê, diabetes, faz tudo. Faz a inflamatória, um monte de exame, nada. E vai eliminando, até que agora está chegando, e como ele é descendente de português, aí começaram a ligar, e estamos chegando nesse diagnóstico. Ainda não é definitivo, mas eu até queria que ele viesse aqui hoje, mas ele ainda tem um pouco de receio, ele fica assim, meio encabulado, eu falei, não, seria interessante você conhecer, né, o pessoal, os especialistas, para conviver, porque realmente é diferente, sente muita dor, e é uma dor muito subjetiva, não tem como você ajudar, passar aquela dor, é uma coisa horrível, às vezes à noite está com dor, você não tem como ajudar, não é uma massagem que ajuda, nada ajuda, e você se depara com um problema que você não está acostumado, né? Você fala, e agora? Como ajudar? Fisioterapia, ginástica, o quê? Procura orientação, e é engraçado porque há algum tempo a gente trabalha com as doenças raras, e a gente nunca, no meu caso, né, eu nunca imaginei estar passando por isso. E sempre a gente fala das dificuldades para vocês chegarem ao diagnóstico, né, que é um dos pontos da palestra, qual que é o direito do paciente? O primeiro direito do paciente é o diagnóstico. O segundo é o tratamento, né? Então, a gente sempre repete isso em todas as palestras, mas quando chega em casa o problema, aí você fala, nossa, como é difícil receber o diagnóstico. É uma caminhada muito dura de vocês. Não tem nem como eu falar que eu possa imaginar, né? Sentir o que vocês estão sentindo. Não é possível. Realmente, a caminhada é muito longa. Tá? Então, eu quero primeiro parabenizar a força de vocês, porque eu vejo isso em casa hoje e eu sei como é duro conseguir o primeiro direito de vocês, que é o direito ao diagnóstico. Tá? Pode passar. Eu vou ser bem rápida, bem breve. Vou deixar os contatos com vocês, porque... recentemente eu tenho trabalhado muito na questão de imposto de renda, a gente conseguiu isenção hoje, no caso dele ele não paga mais imposto de renda, então a gente sabe que isso é uma vantagem para quem tem essa doença, tá? Para conseguir essa isenção, a neuropatia está num dos casos de isenção. Hoje nós temos trabalhado para conseguir incluir outras doenças também, que também são raras, mas não estão na lista de isenção, mas nós temos trabalhado para tentar incluir essas doenças também. Mas no caso da de vocês, que é ligada à neuropatia, ela já está inclusa e já é possível pedir a isenção, tá? Então... Oi? Não, a gente considera... A gente entra ela com uma neuropatia. Aí já dá isenção. Com uma neuropatia. Do imposto de renda. Como... Se você colocar neuropatia só, você já consegue. Estou te falando isso porque o dele a gente já conseguiu. Não entra. A gente está batalhando para entrar. Federal. Tá? A legislação do imposto de renda já dá para pedir a isenção. Tá? Posso falar para vocês porque o dele a gente já pediu. Não temos Isso. Mas a neuropatia, como ela é degenerativa, o futuro dela já é consequência, é incapacitante. Então, se for feita essa argumentação, vocês já vão conseguir isenção. Tá. Eu falei assim, deixa eu já, né? Falei, tem que chamar alguma coisa, que eu já cheguei atrasada, né? Deixa eu dar alguma coisa que chame atenção para a gente discutir. Eu sei porque a gente já conseguiu.
É difícil, gente, não é fácil. Eu estou brigando, para vocês terem ideia, nesse caso, eu estou brigando com uma seguradora de um banco forte, porque eles querem considerar a neuropatia, ela já como pré-existente. Mas veja, se eu for discutir uma matéria genética como pré-existente, todos nós temos problemas genéticos, né? Então, aí você vai discutir que todo problema genético é pré-existente. E aí começa a vir uma discussão que todos os prontuários genéticos deveriam ser abertos. Então, André, de repente, se você focar, por exemplo, no caso, qual é o caminho? Aonde tem que ir? Porque daí dá... neuropatia periférica. Não, tipo, o desconto de OF, aonde... O desconto de OF ainda não tem. Infelizmente não tem. É só o IR mesmo. Só o imposto de renda. Esse é possível. O IOF não está automático ainda. Ah, não, para carro. Isenção do carro, sim. Mas, assim, nas transações financeiras, de cartão, tal, ainda não tem. Do IOF, não, tá? Transação de cartão, essas coisas, não. De carro, sim, porque de carro tem uma lei de isenção, inclusive no Estado, que o pessoal tem batalhado e tem conseguido pegar a isenção. Então, é uma das coisas que a gente está querendo conversar, só que, assim, o problema de tributário é que, por mais que algumas matérias, cada Estado rege sobre a sua legislação estadual, na ordem tributária, muitas coisas são ligadas de matéria nacional. Então, é muito difícil, porque eles falam assim, olha, não, a gente precisa conversar no CONFAS primeiro, antes de decidir sobre essa matéria. Na realidade, a gente sabe que é uma escapatória para não fazer a discussão com a gente, entendeu? Mas a gente tem conseguido chamar a atenção para alguns estados, para iniciar essa discussão, porque em muitos casos eu preciso dar o carro para um terceiro dirigir para atender as necessidades daquele portador, né, daquela enfermidade. Assim, não tem sido uma batalha fácil, mas assim, nós estamos caminhando para isso. Isso é verdade. Isso eu posso te dizer que também é uma aberração, mas é verdade. E tem que estar aposentado por invalidez. Né? Não basta só ser aposentado, tem que ser aposentado por invalidez. Exatamente. Mas isso já está parado, a gente, não é de hoje, viu? Já é um bom tempo. E falta, mas isso já foi, já saiu de votação, já voltou. Aí falar, não, vamos fazer uma reforma, aí volta. Então, assim, existia uma previsão de ir para votação esse ano. A gente já teve informação que não vai para votação esse ano, entendeu? Porque eles acham que primeiro tem que esperar a reforma tributária que vai passar na Câmara dos Deputados para depois vir passar para as discussões pormenores que eles falam, né? Que eles querem julgar isso como pormenor. Infelizmente, assim, aposentado por invalidez já está pacífico, tá? Se não conseguir entrar com recurso administrativo, já está pacífico. Agora, as demais não. Hoje, a isenção do carro, a do imposto de renda se estiver aposentado por invalidez. Se não tiver aposentado, você tem direito pelo LOAS também, dependendo da renda familiar, né? Você tem direito a uma bolsa do LOAS, basicamente de benefícios, vamos falar assim, assistenciais e tributários são esses. Não são muitos, né? Mas são só esses. O carro, o imposto de renda se for aposentado por invalidez. Né? E o LOAS, no caso daquele que não atingir a renda per capita, né, no passado mínimo per capita exigível, né? Ah, tá, a gente está falando mais na parte tributária, mas sim, aí você tem direito a diagnóstico, você tem direito à fisioterapia, o Estado tem que te oferecer isso, né? O Estado que a gente fala é o Estado como um todo, fonoaudiólogo, psicólogos. Então, essa é uma briga, infelizmente, administrativamente você não vai conseguir. Vai ter que judicializar.
Entendeu? Já está judicializado. Então, tranquilo. No judicial você vai conseguir. Entendeu? Para avaliar se é pré-existente ou não. Não tem. E o pior que a gente tem enfrentado é porque, assim, nas perícias médicas, geralmente, não são peritos que tenham conhecimento genético. Então, as perícias, o resultado das perícias são assim, absurdas. E a gente tem que ficar contestando a perícia, a forma como foi feita a perícia, os critérios utilizados na perícia, porque realmente não tem cabimento aquele tipo de perícia para aquele assunto. A pessoa não tem conhecimento nenhum genético para aquilo, da medicina, do conhecimento genético. E isso dificulta muito, porque o magistrado, o perito para ele, é o braço direito dele. É quem vai ajudar ele a formar a opinião. Então, a gente tem que procurar fazer um trabalho junto, ou um assistente, a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de indicar um médico assistente, mas se tiver um médico e tiver a possibilidade do médico ser seu assistente no processo, é ótimo, é perfeito. Se não tiver, o advogado precisa contestar o laudo ponto a ponto, inclusive fazendo essa discussão genética, porque a genética não pode ser considerada uma doença pré-existente. Né? Porque você imagina, você está considerando a questão da genética doença. Não tem como. Tá? Então, é uma discussão muito nova, o judiciário tem batido muito a cabeça nisso, não só o judiciário, os advogados também, como a própria doutora colocou aqui, são coisas muito recentes, a discussão de doenças raras tomou um corpo em 2014, tinha gente que nem sabia da discussão de doenças raras, de repente isso tomou um corpo. Antigamente a gente discutia o direito ao medicamento somente para o diabético, para o câncer, tal. De repente, os portadores, né, de enfermidades raras começaram a tomar corpo da discussão, começaram a conhecer outras tecnologias que tem, terapia gênica, tem outras discussões. Esses dias eu estava conversando com um neurologista, a gente até arrepia, ele fala assim, não, porque agora estão vendo uma forma de reabilitar o neurônio. Como isso? Como isso é possível? Não, mas está tendo um estudo. Então, assim, nós, até a gente coloca um pouco, mas nós estamos atrasados em receber novos conhecimentos, novas tecnologias. Por quê? Primeiro, que para a gente o novo sempre assusta. Né? A gente prefere aquela continuidade do que já tem, porque é o seguro. Segundo, é por conta da dificuldade das empresas lá fora conhecer como que funciona o sistema legislativo brasileiro. Muitas empresas falam para a gente assim, olha, não tem segurança jurídica no Brasil. Porque um dia o Brasil legisla sobre um aspecto, de repente ele legisla sobre outro. Então a gente não sente segurança jurídica para poder ir para o Brasil. Hoje a maioria das empresas que a gente trabalha no Brasil com medicamentos, ou são as registradas no FDA ou na União Europeia. Nós temos ainda a Coreia, tem outros lugares na Ásia, apesar de ter essa disputa, eles falam que pela raça ser diferente, pode ter influência de medicamento diferente. Não é bem assim. A gente tem conversado com alguns especialistas e eles falam que não é bem assim que funciona, que tem pesquisas demonstrado que a eficácia, ela, por mais que você mude a raça, dependendo do medicamento e dependendo da doença, não existe essa diferença tão absurda que alguns colocam. A gente acha que isso é mais uma briga industrial, de monopólio de indústria para se manter, do que propriamente uma briga de falar que não pode esse medicamento para essa raça latina. Sim, sim. Sim, no caso... no caso, vou citar o exemplo do caso do meu noivo, ele é fiscal da Receita Federal, ele aposentou com 100% por invalidez e com isenção total do imposto de renda. Né? Tem diferença, mas ela vai aposentar pelo INSS. No caso, ele também, apesar de ser servidor, o sistema previdenciário dele é o mesmo da CLT. Também, é o mesmo. A forma de aposentadoria e o teto é diferente. O teto é diferente, mas ela vai ter que seguir o cálculo previdenciário. Ainda, né? Porque logo, logo, nem cálculo previdenciário nós teremos mais. Entendeu? Então, Andréia, você poderia deixar o teu contato para que óbvio, as pessoas possam entrar em contato? Deixa o e-mail tudo, que eu estou em dívida com vocês, estou devendo. Não, foi muito legal. Eu vou explicar. A Regina, ela veio de Campinas, então diz que veio numa loucura. Ela falou, Suzy, eu realmente preciso falar para vocês, porque ela é da FAG, né, que
foi o nosso patrocinador oficial, né, do evento. Então, e eu vejo que a Andréa tem muito conhecimento para passar, mas, infelizmente, a gente não pode passar das 6 horas aqui na Câmara. Esse evento era para acontecer 2 dias seguidos, e eu não tive espaço. Longo, eu vi. Vocês estão de parabéns, ficar o dia inteiro. Eu vou passar rapidinho os slides, então, porque aí, pelo menos, vocês vão ver o que vocês tiverem de dúvidas, tá? A gente já depois manda o material para a gente poder passar. Mas aqui, a gente, apesar que a doutora... a doutora já praticamente falou de tudo isso, eu não preciso nem ficar repetindo mais. Mas aqui, a gente só separou o que tem de tratamento. A gente estava falando, ó, 7 mil, são 8 mil doenças. Das 8 mil, somente 100 tem medicamento para tratamento. Somente 100. Hã? Entendeu? Ou seja, é quase nada, né? É nada. Pode passar. Aqui, para vocês terem ideia, a gente tem batido muito nisso, insistido muito, da importância de ter estudo clínico. Porque, gente, sem estudo clínico, não tem como descobrir medicamento. Precisa descobrir a eficácia do medicamento, precisa descobrir a eficácia daquele medicamento para o tratamento da doença, e o estudo clínico é importante nisso. Então, a gente fez um comparativo, depois eu posso passar esse mapa para vocês, do que tem de estudo lá fora e como a gente é atrasado no estudo, por várias razões que eu coloquei para vocês. Tanto a questão da legislação, falta de segurança jurídica, para que as empresas possam vir efetivar o estudo clínico. O maior problema do estudo clínico na área de doenças raras hoje, por exemplo, a 466, que regula, né, a parte de estudo clínico no Brasil, ela fala o seguinte: se o paciente, a empresa, ela vai fazer um estudo clínico com um determinado paciente, ela tem a obrigação de custear todo o tratamento desse paciente que participou do estudo clínico. Olha, nós estamos falando de doenças raras. Então, se eu tenho no país uma probabilidade de 200 pacientes e eu uso 100 para fazer estudo clínico, qual que é o interesse econômico da empresa em investir nesse estudo? Zero, né? A empresa prefere não dar continuidade nisso. Então, hoje, a gente tem discutido com o Ministério da Saúde para que a gente tente fazer a legislação de forma diferenciada para todas as doenças, aquela que atinge uma grande massa de pacientes, e para doenças raras. Porque aí, nas doenças raras, a gente criar formas de tempo, um outro tempo para a empresa ficar responsável por esse paciente, até ele passar para a responsabilidade do Estado, do convênio, enfim. Né? Aí vai ser feitas as discussões. Aqui, geral, não sei se você ou a doutora Carmela pode ajudar a gente nesse processo. A associação tentou entrar em contato com um laboratório fora do Brasil, que o doutor Wilson até falou na palestra dele, para trazer as experiências dos medicamentos que estão sendo testados para credenciar a USP Ribeirão. Há essa possibilidade em cima da lei? Ou a gente tem que tentar entrar, ele tem que tentar entrar com o projeto pela USP? Ele vai trazer a USP? Como é que é? Não entendi. Isso é verdade, doutor. A gente conseguiu um avanço muito grande com o CONEP. Hoje, nós temos protocolos de estudo clínico no CONEP que estão sendo discutidos em 30 dias. Principalmente quando é doenças raras, está tendo prioridade. A maior dificuldade do laboratório vir para o Brasil é a questão da segurança jurídica. É por conta da 466. Isso afasta muito o interesse deles. Pois é. Nós, inclusive, acho que... Mas, com relação ao CONEP, o senhor pode me procurar, porque a gente está com um bom diálogo com o CONEP. Eles prometeram para a gente o cumprimento de protocolos. Não é nem fazer mais rápido, não é nem dar prioridade, é cumprir o protocolo que está dentro já da legislação de prazo para análise da pesquisa, tá? De aprovação ou não da pesquisa. Eles estão cumprindo o prazo. Está bem... o senhor pode procurar que a gente conversa. Está sendo bem rápido. Não, ele... Não, ele não financia. Não. Gente, ele aprova o protocolo de pesquisa no Brasil. Né? Sim.
a gente não está falando nem da entrada do medicamento no SUS. Nós estamos falando do estudo do medicamento com a população brasileira. Não, CONEP mesmo. O CONEP avalia todas as entradas de pesquisa e estudo clínico. A Conitec é outra história. A Conitec é outro passo. Não só genética. O CONEP é quem avalia toda a entrada de pesquisa no Brasil. A parte ética de pesquisa é passada pelo CONEP. O CONEP que dá aprovação se pode ou não dar continuidade àquilo. Existe a possibilidade da AFAG, ou juridicamente, trazer esse equipamento, esse medicamento para o Brasil para começar a ser pesquisado em CMT1A? Sim, existe. Existe, sim. Vamos atrás. Existe. Pode procurar que existe, sim. Por isso que é importante a gente fazer um contato com eles, explicarem juridicamente como que funciona e colocar eles em contato com a pessoa do CONEP que vai dar uma agilidade nisso. É fazer o CONEP entrar em contato direto para explicar e dar mais agilidade para isso. É possível sim, a gente já tem conseguido, algumas empresas já vão iniciar a pesquisa clínica, a partir do próximo ano já, que foi bem acelerado o processo, tá um andamento bem interessante. Melhorou muito, tá? Não estou defendendo o órgão, mas realmente porque a associação, na verdade, entrou em contato com esse laboratório fora do Brasil, e aí eles disseram diretamente para a gente que não haveria interesse por causa do financeiro, né? Por causa do dinheiro, na verdade, em pesquisas no Brasil. Mas, lógico que a gente, como associação, quer mais que entre esse medicamento. A questão financeira que eles falam é exatamente essa. Eles vão fazer um estudo em 100 pacientes, porque aí depende muito do volume de pacientes, a estimativa de pacientes no país. Eles têm que trabalhar com um percentual desses pacientes para poder realizar a pesquisa. E esse percentual de pacientes, pela legislação que está hoje, eles são obrigados a custear o tratamento pelo resto da vida desse paciente. E isso gera um custo para o laboratório que ele não quer. Por quê? Não é porque ele não quer, porque o público que ele vai trabalhar comercialmente, posteriormente, também é um público pequeno. Então, o investimento em pesquisa é muito caro. Então, ele acha que não vale a pena manter esse percentual de paciente o resto da vida, em prol, depois, fazer a comercialização de um outro percentual que também é pequeno. É uma questão, avaliação comercial. Pode ser pequeno lá fora, mas aqui dentro está bem grande, Charcot. Então, mas provavelmente é uma avaliação econômica que o laboratório fez, por conta dessa legislação. E é um problema até porque se a gente não tem tanto cadastro, tantas pessoas... Sim. Né? Então, é difícil dizer quanto realmente quantas tem. pessoas têm com então, aí fica sempre o nosso apelo do cadastro para poder fazer o mapeamento. Isso seria ideal, mas eu já perguntei para vários especialistas, cada um me dá uma desculpa diferente de poder montar esse cadastro, seja do Não, a própria associação está montando, que é da própria associação, pedindo também para os médicos, né, para que passem para a gente esse cadastro desses portadores, né, das pessoas com a deficiência de Charcot. E as próprias pessoas entram no site cadastrando a família que está diagnosticada. Então, isso não está aberto, né, os nossos números não estão abertos, mas a gente já tem um número, um banco de dados. Abrir é difícil por conta da questão do sigilo, né, do paciente. Aí tem uma outra barreira que a gente tem que enfrentar pela frente. Tá? Pode passar. Aqui é só para falar para vocês que hoje a gente está na América Latina somente com 36 estudos. Isso é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. A portaria, que a doutora já falou, também pode passar, que é um marco importante para a gente. Aqui, volta uma, Cris. Aqui é o importante, porque assim, a gente sempre fala, tem o diagnóstico, não é o caso de vocês, porque vocês ainda não têm o medicamento específico, né? Vocês trabalham com medicamentos paliativos. Não tem um específico que ataque diretamente a causa da doença. Não tem nem paliativo. Só paliativo. Então, assim, você tem o diagnóstico, a gente tem o pedido administrativo, a gente sofre o problema que a maioria dos medicamentos de doença rara não são incorporados na lista do SUS, consequentemente, todos os pedidos administrativos são negados, e aí a gente tem que passar para a judicialização da saúde, que é onde mora um problema, porque é cara a judicialização.
né? Ela é muito cara, ela tem um custo maior, que é um processo, ele tem custo, envolve o judiciário, envolve advogado, tudo isso tem custo, gera custo. Então, sai mais caro, porque a compra é feita de forma especial, não vou explicar a licitação aqui para vocês, acho que nem é o momento, mas a compra é feita de uma forma especial, a concorrência é diferente, às vezes, muitas vezes não tem concorrência porque é um único medicamento, então o preço é muito alto. A incorporação reduziria esse preço, reduziria também o custo em decorrência da judicialização. Pode ir, Cris. Estou sendo bem rápida, gente, mesmo. Pode passar. Aqui pode passar também, porque não vai. Aqui, olha, a anterior, pode ser até a outra, é mais fácil explicar essa outra aqui. Aqui é para vocês terem uma ideia, são dados do Ministério da Saúde, o que a gente teve de gasto hoje com a judicialização da saúde. Então, em 2010, 122 milhões, foi aumentando. 2015, 1 bilhão e 100. Em 2016, até maio, quando a gente pegou os últimos valores, a gente já estava em 693 milhões. A projeção para 2016 já é 1 bilhão e 600. Então, aí você vai falar assim, aumentou os doentes? Não, aumentou a busca pelos direitos, aumentou a busca pelo tratamento, aumentou a quantidade de tratamento disponível também. Tá? Antigamente tinha doenças que não tinham tratamento, hoje ela já tem tratamento. Então, consequentemente, aumenta a busca pela... É o quadro ideal? Óbvio que não, né? Porque somos nós que pagamos isso com impostos. Né? Então, é um quadro caro para o Ministério da Saúde, para o Estado? É caro para o Estado. Mas o que nós vamos fazer? Condenar a pessoa que já nasce com uma doença rara à morte? Né? Porque eu já tive juiz falando para mim assim, olha, eu não posso dar um medicamento de 1 milhão para o paciente se eu tenho hoje uma demanda com o pessoal de Zika vírus de não sei quanto, mas eu vou tirar dessa coletividade. Aí eu falei assim, nossa, excelência, então o senhor não me diga que no nosso país não tem sentença de morte, porque tem. Porque você falar que em prol de 100 você não pode dar medicamento para 1, isso para mim, ao meu ver, se alguém discordar, pode, fiquem totalmente à vontade para discordar, mas ao meu ver isso é uma sentença de morte. Tá? Então não venha com essa balela, o país democrático não tem sentença de morte. Tem sentença de morte pela caneta, que é a pior e a mais covarde. Tá? Então isso é muito grave mesmo. Pode passar. Aqui, depois eu posso também disponibilizar para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia. O que tem registro da Anvisa, o que não tem. Muitas empresas, gente, a gente briga muito com isso, muitas empresas não vão atrás de registro porque não tem interesse. Porque para a empresa é muito melhor que o governo compre o medicamento dela sem ela estar regularizada, que o medicamento fica mais caro. Ela não tem que seguir várias regras para poder participar e respeitar preço, a tabela CEMED, enfim, que eu também não vou detalhar, porque a gente não vai ter tempo, mas só para vocês entenderem. Muitas empresas têm interesse em não registrar o medicamento, tá? Pode ir. Ai, já estou dando até tchau. Pode passar, vamos passar. Eu quero falar só rapidinho da Conitec. Quando foi instituída a Conitec, a ideia era o quê? Era fazer estudo dos medicamentos, estudo dos protocolos, ver quais as doenças que iam incorporar na lista do SUS para que os médicos pudessem fazer a prescrição com a maior tranquilidade. Acontece que, a cada dia que passa, das doenças raras, a gente praticamente não tem nada incorporado. A gente tem Gaucher e uma outra doença que eu não me recordo o nome, mas são pouquíssimas doenças raras, tá? Não estou falando das outras. Raras, são pouquíssimas incorporadas. Então, assim, hoje a gente briga muito pela incorporação de algumas doenças raras. Por quê? A gente sabe que o medicamento ele pode cair uma média de 50% o preço, se for incorporado. Só que o Ministério da Saúde acha, né, e isso a gente fala porque em reuniões ficou bem claro, que se fizer incorporação vai aumentar a demanda pelo medicamento. Bem, ninguém vai inventar paciente, a demanda já existe. E a gente tem mostrado, eu até achei que a doutora colocou bem essa questão do cálculo, que tem que ser feito. Esses pacientes passam por mais internações, então a gente tem demonstrado que o custo desse paciente, se ele não for, o medicamento não for incorporado, é muito mais alto para o governo do que se o medicamento for incorporado. Mas é uma briga de cultura, porque a cultura não vamos incorporar, porque se incorporar, vai aumentar a despesa do SUS. Então, é uma briga cultural que a gente está enfrentando e precisa da ajuda de todo mundo para enfrentar. Pode passar, não vou nem entrar em detalhes, que não vai dar tempo, tá?
Pode ir. Aí aqui a gente deixa toda a legislação com vocês, pode passar, depois eu posso entregar. Perguntas não vai dar tempo, já foi feito durante, tá? E aí, gente, eu vou deixar os contatos, vou agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa mais uma vez, viu, Suzy, pela a desatenção nossa, mas deixar à disposição de vocês o que a gente puder ajudar, o que a gente puder trabalhar juntos, seja para buscar a pesquisa clínica, né? É uma das brigas das associações hoje, achei super legal saber que vocês estão brigando também para trazer pesquisa clínica, porque é o futuro. Né? É trazer estudo clínico para conhecer, para estudar o nosso corpo, estudar a doença, para aí sim ter um tratamento eficaz e não os paliativos. Tá?